Fala pessoal, empreendedores e empreendedoras, mais um podcast da Expo Empreendedor. Eu sou Rafael Manfredini, estou aqui com meu sócio, irmão Rubens. E aí, Rubens, mais um papo muito interessante com um convidado, João Souza. Tudo bom, João? Tudo bem, prazer aí. Obrigado pelo convite, Rafael. Obrigado pelo convite, Rubens. Imagina. Muita satisfação estar aqui também. Todos os telespectadores que podem acompanhar a gente poderem ser servidos agora, né? Muito maravilhoso poder. Eu vou começar te apresentando. O empreendedor brasileiro que conquistou os Estados Unidos e inspira o mundo. Como que você conquistou os Estados Unidos? Conta aí pra gente. Como que você chegou lá? Então, eu sempre acredito que o impossível é uma questão de fé. Então, para mim, eu não acredito no impossível, sabe? Só quem diz para mim que não é para fazer ou é para fazer é Deus. Então, abaixo dele, tudo pode fazer nesse mundo aqui. Então, eu não tenho essa barreira. Desde novo, assim, eu já passei por algumas barreiras e foram criando uma certa... uma caixa grossa, assim, Ok. uma outra expressão que eu posso utilizar, mas... para deixar eu realmente assim mais firme e resiliente nas adversidades da vida. Por exemplo, quando eu saí de casa aos 15 anos e fui morar no Colégio Militar de Brasília, fui morar e estudar, né? Fui morar sozinho, estudar. Na verdade, morar sozinho não, cheio de aluno lá, né? Sim. Interno. Você é de onde? Rio de Janeiro. Nasci no Rio de Janeiro, Nasci. filho de professora com sargento do Exército. Tá. E de modo que eu não comia carne todo dia, mas também não vou vender uma história que passava fome, nada disso. Mas tinha uma vida ali bem apertada, bem justa, né? A ponto de meu pai, aos 14 anos, meu pai foi transferido para o Pará e nós fomos com ele. Minha irmã é 5 anos mais nova, uma família de 4 pessoas no total. Fomos transferidos lá para o Pará, né? Para morar em Marabá, numa cidade lá. E aí, nessa cidade do interior, normalmente os custos, os preços das coisas é um pouco mais barato que cidade grande. Sim, sim. Então, na escola que eu pude acessar lá, que eu pude estudar, meus pais me colocaram, era mais barato que no Rio de Janeiro, Ok. mas era a escola mais top local, com Entendi. todo mundo de outra realidade financeira. Tá. A partir dessa realidade financeira, eu descobri coisas que eu não sabia. Cara, Você começou a enxergar. eu falei tá. que realidade é essa, né? Tá. Cara? Isso existe mesmo. Caminhonete zero existe, porque meu pai não tinha um carro com ar-condicionado Entendi. sequer. Então, aí você tá com uma caminhonete zero ali de um amigo seu e que ganhou do pai, ou isso ou aquilo. Eu falei, cara, que coisa assim incrível que acontece nesse mundo que eu não sabia. E aí esse vislumbre todo veio, vislumbre de garoto, novo. Sim, sim. Eu falei, cara, tem que sair dessa bolha que eu tô hoje, porque tem algumas mesadas aqui maiores do que o salário do meu pai, pô. Tá. Então, eu não podia... Ali eu já... Foi ali que te deu aquele Exato, o start eu fiquei- de ser empreendedor. Exato. Tá. Ali eu fiquei inconformado já Ok. e fiquei sem estrutura, assim, sem base. Eu falei, cara, essa base aqui não vai me servir bem, eu preciso sair, estourar essa bolha e seguir meu caminho. Meus pais me apoiaram, foi aquela choradeira de leve ali com a mãe, principalmente, né? Mas eles falaram, cara, vai pra cima e tal. E eu fui rumo aí a seguir a carreira militar. Que idade que você tinha? 15 anos, cara, saí de 15 casa. anos. Tá. E aí eu fui morar e estudar no Colégio Militar de Brasília. Só estudar? Ou você já estava empreendendo? Não, só estudar. Só até então. estudar, Isso. tá bom. Tive, tempos antes, uma experiência pequena com empreendedorismo. Foi um grande romper, porque ali, quando eu fui vender paraquedas de brinquedo na praia, aos 13 anos, eu não tinha mais dinheiro para comprar pipa, meu pai não podia me dar, eu falei, vou dar meu jeito. Tá. Então foi legal, porque foi um Sim, romper, sim, né? sim, eu sim. entendi ali que, cara, Sim. eu não dependia só do meu pai para ter dinheiro, eu dei um jeito ali. E aquilo ali foi intrínseco em mim ali de uma forma que eu guardei no meu subconsciente aquela informação, eu não sabia o que eu sei hoje em relação ao que tinha acontecido verdadeiramente, né? Essa visão de mundo. Sim. Mas naquele momento ali, alguma coisa foi guardadinha ali, falando, cara, eu não dependo. Quando eu precisar de uma coisa, vai buscar fora, né? Sim. Então, foi o que eu fui fazer. E com 15 anos, fui morar sozinho, falei, agora é a hora de fazer acontecer, eu vou seguir carreira militar, isso e aquilo. Só que aí eu fui de menina a homem ali, porque, cara, eu não sabia o que era lavar roupa, nada disso.
Entendeu? Eu chegava em casa, minha mãe já tinha, né, Sim. lavado minha roupa, tudo bonitinho, dobradinho. Depois você aprende que não é nada assim, né? Não é assim. E aí aprendi, talvez de uma forma não tão bacana, não tão fácil, mas foi ótimo isso, porque me deixou muito resiliente pra vida. Né? Exato. É a melhor forma, aquela que a gente apanha pra aprender, não é? Me deixou muito resiliente pra vida, cara. E aí eu fui realmente assim, vendo cada hora mais, aprendendo muito com a carreira militar em relação à responsabilidade, a parte da educação também, mas enfim, a parte da batalha mesmo, da luta do dia a dia, né? Tá. E muita disciplina, cara. Foco, disciplina, muito, muito importante. Acho que foi uma estrutura que me deu uma robustez. Talvez isso daí forma um caráter acima da média, muito firme, eu acho, né? Sim, eu diria acima da média, porque realmente... quando eu comecei a ressignificar certas coisas que tinham acontecido enquanto adolescente ali, com 15, 16 anos, enfim. Porque na época você entende que você está apanhando, você não entende o que está acontecendo, né? Você entende que a vida está te maltratando. Quando você começa a entender tudo que aconteceu ali na prática, na vida real, cara, você é completamente transformado. Exato. Então, foi muito bacana, assim, ter ressignificado muita coisa. Você chegou até qual patente? Ou não, você na verdade, não no colégio militar, você é aluno meramente. No aluno, você tá. Você não seguiu a carreira militar? Não, aí eu vou explicar por quê. Aí eu consegui ser transferido para o Rio de Janeiro. Aí eu comecei a entender o que acontece. É um tema sensível, às vezes, dependendo da forma que você aborda. Ok. Mas eu queria ir por tudo ou nada. E a carreira militar, ela é estável no sentido de que você, cara, se matando ou não, você vai ganhar mesmo salário até o final ali, já tem um plano ali recorrente. E eu queria ir por tudo ou nada. Eu queria fazer algo maior. Até projetado um pouco no meu avô, que chegou de Portugal somente com uma bicicletinha e depois fez uma vida muito boa, abriu muitas lojas e tudo mais. Pena que ficou doente e perdeu tudo. Tentando se livrar disso, morreu cedo, com 62 anos. E eu não pude desfrutar dessa condição financeira. Senão, provavelmente eu teria um padrinho financeiro aí que ajudaria, aceleraria muita coisa, né? Ia acelerar algumas partes da minha vida, mas foi bom, porque no fundo, o melhor que me aconteceu foi não ter padrinho financeiro no meio do caminho, porque eu tive que aprender, de fato, a correr atrás desde novo, né? Sim. Com tudo. Nada foi fácil. Qual que foi o seu primeiro negócio? Então, eu comecei a empreender, cara. Fui fazer vestidos de mulher, numa marca Secret. Criei marca, desenvolvi e tudo mais. Tem reuniões com designers e tal. Legal, negócio bacana. Só que demorou tanto essas reuniões que eu tive uma ideia no verão de montar vestidos para o verão. E ele só ficou pronto no inverno. E é o que me deixa até um aprendizado, cara, na vida. Que tudo que você tiver de ideia, a ideia não é atemporal. Presta atenção, você pode ter a ideia de forma atemporal, mas existe um tempo certo de você aplicar a sua ideia. É até bacana para os empreendedores entenderem isso, né? As ideias, muitas delas são ótimas, mas você tem que saber o momento certo de você aplicá-las, né? Vamos dizer assim. Então, aprendi na prática, foi meio doloroso, principalmente para mim, que, nossa, não tinha dinheiro nenhum. Então, eu perdi R$4.000 na época, o que era um absurdo para mim. Sim. Foi difícil demais, mas foi bacana o aprendizado. E logo depois eu fui me envolver com logística. Eu queria comprar o primeiro caminhão. Falei, cara, e agora? Eu faço o quê? Aí eu lembrei que o avô da minha esposa, hoje, que era, na época, a primeira namorada. Eu sou casado com a primeira namorada, tá, gente? É outro tema. Olha só. Outro ponto interessante. E aí você vê, o avô dela tinha ganho a vida com caminhões. Aí eu comecei a ficar inspirado nisso. Falei, cara, vamos comprar um caminhão, pelo menos não passo fome. Tô namorando a menina aqui, ela vai ver, a família dela vai ver que eu comprei um caminhão, então também vou ser bem sucedido, né? Queria logo resolver isso, né? Sim, sim. Porque enquanto você não resolve essa parte, você imagina a cobrança, assim, não tão prática aí, mas fica uma situação um pouco tensa de você estar namorando a menina, querer casar com ela e você não tá estabilizado, é natural, né? É isso mesmo. Você tem que mostrar pro pai dela, pra família dela, que você é um cara que é estável, né? E vai resolver tudo. Com certeza. Vai trazer uma vida ainda mais no financeira, interior, né? Antes de conquistar ela, você tem que conquistar a família, né? Exatamente. Então, a gente já morava no Rio de Janeiro, né? A gente tinha voltado pro Rio de Janeiro. E aí foi bacana isso. Eu comecei a namorar ela na igreja. E essa igreja nova que eu também conheci ali, um outro ambiente, onde tinha empresários nessa igreja. Então eu fiz amizade com filhos dos empresários. E aí, nesse ponto, foi me levando a esses outros ambientes, foram me levando a outras perspectivas também. E foi esclarecendo muita coisa para mim. E aí eu fui falar, cara, eu vou ter um caminhão e tal. Só que foi muito difícil, cara, ter um caminhão assim. Você acha que esses ambientes, você estava procurando eles intencionalmente ou eles foram surgindo na vida? Cara, foram surgindo. Coisa de Deus. Eu não tinha noção do que eu estava fazendo.
Tá. Eu não tinha a mínima noção de procurar novos ambientes, porque hoje a galera da mentoria e tal, e explica como funciona. Se eu tivesse um mentor, talvez, na época, eu teria encurtado muito a minha caminhada, assim, acelerado muito, né? Me machucado menos, sem dúvida, né? Mas não tive, cara, não entendia isso. E foi acontecendo de uma forma meio por osmose, assim, sabe? E foi maravilhoso, porque Deus me colocou em lugares que eu não imaginava estar e pessoas que me orientaram basicamente ali, básico. Sabe? O que é um CNPJ? Sabia que tem que ter CNPJ? Eu falei, que CNPJ? O que é isso? Não sabia de nada, porque na escola a gente não aprende isso, né? Não. Eu até acredito que a parte educacional tem que ser urgentemente assim, reformulada ou atualizada, porque você tem uma parte que realmente destoa da realidade atual, né? Você aprende muita álgebra ou detalhes ali que no fundo na vida você não vai usar isso. Você hoje tem várias máquinas, o mundo está cada vez mais dominado por inteligência artificial. Sim. E você está aprendendo muitas coisas ali arcaicas como se não precisasse. Então, assim, não que está errado, só precisa ser atualizado. Sim. Com certeza. Atualizado, né? É isso mesmo. E infelizmente, assim, na época a gente tive que aprender muita coisa com a vida, né? Porque não tinha muita escola, estudo disso. E aí eu basicamente, para comprar o primeiro caminhão, muitas pessoas negaram. Eu cheguei nas lojas e tudo mais. Cara, você tem quantos caminhões? Não tem nenhum não e tal, novinho, 17 anos, cara, 17 anos. Aí eu esperei fazer 18 para ter um CNPJ que era melhor para comprar. Aí continuei na batalha, aí ninguém conseguia. Não, cara, não tem nem como comprar e tal, tá doido? Você não tem condição financeira nenhuma, nem histórico, ninguém da sua família. E aí, é bacana que eu estava conversando com uma pessoa hoje que me contou, cara, você não sabe o que é o poder da raiva, talvez, né? Tá. É muito poderosa, se você souber também ressignificá-la e usar na hora certa. Poder do não, né? O poder do não. Receber um não. Cara, eu fiquei assim, com esse sentimento assim de, cara, eu quero saber, eu vou conseguir agora o melhor do que esses caras todos estão falando aqui pra mim que não vai comprar, tudo loja de caminhão usado. Eu fui na loja de caminhão zero, viajar na maionese, entre aspas, né, na época, pra mim. Mas eu fico peguei aquele sentimento de raiva e transformei numa pressão mesmo de fazer acontecer. Eu falei, agora eu vou mostrar pra todo mundo que eu vou comprar um caminhão zero, quer ver? Eu ainda vou fazer questão de contar pra todo mundo. Cara, foi uma motivação, né? Eu utilizei como motivação. E aí eu cheguei na loja para comprar caminhão zero, o cara falou assim, cara, qual é o caminhão que você quer e tudo mais? Eu falei, esse aqui tá 97 mil reais na época. Aí ele falou, então faz o seguinte, garoto, é melhor você já ver o seu crédito no banco lá e tal, já alinha. E, cara, eu falei, tudo bem. Então pega esse papelzinho, tem códigozinho lá para alienar, sei lá do que, tal. Obrigado, fui com a proposta. Cheguei no banco com a proposta, tu já mostra um pouco para um cara do banco, pro gerente, que você não tá muito brincando, né? Ninguém vai ter uma proposta lá. Exato. Opa. Viajando tanto assim. Fala, o cara tá com a proposta, o cara foi lá ver o caminhão realmente e tal. E aí eu cheguei lá, é aquela coisa, né? Você vai até um certo limite. Depois daqui para frente, Deus age. Entendeu? Você tem que fazer tudo até o final, sem desistir. Sim. Que na hora que não der mais para você, Deus vai e entra. É isso. E aí o que aconteceu? E aí eu conversando com o gerente de pessoa jurídica lá, que eu tinha acabado de abrir a conta na empresa e tal, garotinho lá, acabado de fazer 18 anos. O que passa atrás dele? Um amigo dele do banco, que era gerente de pessoa física, que, por sinal, me conhecia da igreja. Aí chegou lá, e aí, garoto, tudo bem? Como é que você tá? E tal. Aí, conhece ele? Conheço, pô, o cara bom, gente boa pra caramba lá da nossa igreja, toca bateria lá, toca instrumentos musicais lá na igreja, bacana pra caramba, João. E aí, João, e tal. Eu falei, beleza, cara. Eu nem me liguei tanto, que era uma validação incrível que ele fez, né? Porque eu não tinha muita malícia disso, assim. E aí, cara, foi maravilhoso. Aí o cara falou, bom, a alçada da agência aqui é de 100 mil e tal. Aí no dia seguinte ele falou, só que eu preciso visitar a empresa, pô. Eu falei, meu Deus do céu, nada agora, tão fácil, né? Cara, nada tão fácil. Quer dizer, não existia, né? Quer dizer, não, então, era no caminhão, quarto. Era no quarto o escritório era no quarto do amigo meu. Tá. E eu falei, cara, meu Deus do céu, vou marcar com o cara. Os maiores negócios começaram numa garagem ou no quarto, então... O contrato tá figurando. Começou bem. Começou no lugar certo, então. Cara, eu sentei no banquinho da praça, assim, do condomínio residencial, que era onde estava a empresa e tal. E aí, eu esperando ele atrasou, cara, cheguei muito próximo à hora do almoço. Falei, pois é, cara, meu sócio na hora do almoço, ele não tá aqui, tá com a chave lá do escritório. Vamos esperar ele voltar. Ele falou, não, cara, vou esperar voltar, não, vamos resolver aqui mesmo, no banco da praça, então, na pracinha do condomínio. Irmão, chegou ali com um monte de papel, quer adiantar? Eu falei, vou adiantar então, né? Vai que ele chega aí e tal. Aí foi assinando tudo. Cara, e foi concedido um empréstimo para mim lá com 18 meses para começar a pagar. Coisa totalmente divina, assim, maravilhosa. Por isso que eu falo, acreditou até o final, cara. Vai acontecer. Esse foi o seu primeiro negócio de sucesso, assim, que você... Primeiro negócio, primeiro romper, assim, porque a partir daí, cara... Você é empreendedor que tem um instrumento na mão para multiplicar a riqueza, é diferente de você estar no zero do zero ali, sem ninguém, sem nada, né? Você comprou esse primeiro caminhão.
para uma empresa de logística e essa empresa se tornou o quê? Qual que é o tamanho que ela se tornou? Então, vamos lá. Eu comprei caminhão para essa empresa, ponto. Uhum. Depois eu comprei outros caminhões. Tá bom. Mas ao longo da jornada, eu falo para você, cara, eu quebrei algumas vezes, a empresa ficou sem dinheiro algumas vezes. E a primeira vez foi muito emblemática, porque eu achei que ia ser só subida, só rampa positiva, né? E aí eu subindo, comprando o segundo caminhão, terceiro. Pô, o segundo e terceiro, cara, é a coisa mais fácil que tem, depois do terceiro, quarto. Aí se tornou brincadeira, só baixando taxa de financiamento. Sim. Mas eu não sabia, enquanto empreendedor, que pegar clientes que não são do seu tamanho proporcional é uma coisa muito perigosa. Sim. Então, um cliente muito grande, que eu faturava muito nesse cliente, na verdade, era 80% da minha receita era com esse cliente, um outro erro também de concentração, de fluxo. Eu estava me expondo para um risco enorme, sem entender isso na época. E aí esse cliente pediu prorrogação, pediu validação para ver. Cara, 90 dias, um negócio que era para ter pago há 60 dias atrás, demorou 90, 120. Aí o cara falou, não, a gente está organizando aqui, vendo. Eu falei, cara, então não vou receber agora. Pô, e aí, como é que você vai fazer para não pagar ninguém? Horrível, humilhações e tudo mais. Eu vou dar um salto para frente para depois a gente voltar. Sim. O seu primeiro, o negócio que explodiu mesmo foi quando você foi para os Estados Unidos, é isso? Quando você foi para lá... Na verdade, eu construí um processo de cair, aprender a levantar, cair, aprender a levantar. Um ciclo que durou 7 anos. Sim, E aí eu estabilizei e consegui fazer meu primeiro milhão e assim foi crescendo. Assim que começou a ter dinheiro na conta, um gerente da conta me chamou para conversar e me envolveu num grande projeto social imobiliário no Brasil. Ainda no Brasil? No Brasil. Não era fora? Não, no Brasil. E aí foi aí que eu me encontrei no mercado imobiliário. Olha que loucura, né? Também não foi uma coisa que eu estava buscando ali, ou nenhum mentor me falou para fazer. Foi uma oportunidade que surgiu. O gerente me colocou num projeto grande imobiliário. E aí, a partir daí, eu me encontrei nesse mercado, que eu gosto muito, imobiliário. E depois eu fui para agradar a esposa lá, lavar um carro dela num sábado. Cara, e aí, em 2017, isso... Você estava no Brasil ainda? Isso, Brasil. Tá bom, Brasil, tá bom. 2017, Brasil. Fui lavar o carro da minha esposa. E aí, cara, eu fui fazer a hora porque o Lava Jato estava cheio. Entrei numa loja. Na loja vendia casa na Flórida. Olha que doideira. Também, nada. Mais uma coincidência maravilhosa, né? Nada programado, quer dizer. Sim. E aí, cara, fui lá e nesse meio tempo eu aprendi que é possível comprar uma casa na Flórida e tudo mais. Cheguei em casa e falei, amor, teu carro tá limpinho, fiz aquela média com a esposa. Mas aí, cara, eu falei pra ela, então, e aí a gente vai comprar casa na Flórida e tal, e saí. Ela, o quê? Fala comigo direito. Você maluco. Eu falei, não, vou comprar uma casa na Flórida, amor. E vamos comprar, vai fazer sentido. Mas não foi igual do caminhão, né? Não foi na praça ali. Aí já é outra história. Você vê, por isso que eu falo, o primeiro romper do caminhão foi do zero, literalmente. Aí você tem primeiro 100 mil ali e tal. Tá com um patrimônio que pode facilitar muita coisa. Eu já virei outra pessoa ali. Não, e a experiência que você adquiriu ali, fazer um negócio desse numa praça Cara, foi loucura, na praça do condomínio, exato. Sensacional. Banquinho da praça, banquinho branco, eu nunca vou esquecer, cara. Era aquele banquinho de não madeira pode de praça, esquecer sabe? mesmo. Aquele banquinho de madeira. Sim, não pode esquecer mesmo. Você tem que sempre lembrar, porque daí que você veio, né? Então... É verdade. Não, essa é uma grande lição para os empresários, né? Enxergar essas oportunidades, igual que você estava falando. Eu fui lavar o carro da minha esposa... De repente eu vi um casa na Flórida, vou comprar, e aí começa a nascer outra coisa. Mas esse assunto, Estados Unidos, hoje muita gente quer ir para fora. Por isso que eu quero... Aí você já comprou essa casa na Flórida antes de ir para lá? Ou você já tinha esse contato aí com a Flórida Na verdade, eu já tinha ido visitar a Flórida algumas vezes, porque estava com a condição financeira já ajustada, então regularmente a gente ia visitar a Flórida. Mas não pensava em morar ainda, em empreender lá? Nunca. É isso que eu falo. Muitas pessoas, elas têm objetivos, se programam, 10 anos antes, né? Ou têm o sonho de a vida toda de ir para lá. Cara, nunca foi nosso sonho, nem comentário. Foi muito louco isso. E, cara... E aí, a partir desse momento, a gente comprou a primeira casa, segunda, terceira, quarta, quinta, e a gente gostou desse investimento. Primeiro foi em casas de férias, que infelizmente a receita ela é picos e vales, então você tem que balancear sua carteira imobiliária, também colocando casas de aluguel fixo anual, que são as moradias, né, residenciais. Eu acho muito importante você entender isso e equilibrar seus investimentos nesse ponto.
E aí, cara, minha esposa reclamou da empresa de limpeza. Aí briguei com o cara primeiro momento, depois fiquei amigo dele e depois comprei a empresa dele. Tá. Aí foi a primeira empresa de prestação de serviço nos Estados Unidos. Sim. E aí, nesse momento, logo nesse momento que eu entendi que a receita lá já era recorrente, as coisas já estavam acontecendo financeiramente lá, deu a vontade e eu falei, amor, caramba, imagina, morando aqui e tal, que loucura que seria, né? Visitando lá. E aí falou, cara, realmente, amor, não sei como é que você vai fazer, tá maluco, empresa de logística, isso e aquilo, e construtora no Brasil, isso e aquilo. Eu falei, amor, eu vendo tudo, eu arrendo o que não dá para vender na hora e eu vou para lá. Até porque aí foi aquele empurrãozinho que eu levei também, tentativa de sequestro, etc, que não vale a pena ficar falando muito detalhe aqui, que eu falei, cara, eu preciso de uma segurança, cara. Meu Deus do céu. E aí, em busca da segurança, fui lá para fora. E graças a Deus também que a economia é muito pujante, assim, impulsionado pelo mercado imobiliário e outros mercados nos Estados Unidos. Que ano que você está falando? 18. 18. Aí, 19, eu mudei completamente para lá, assim, com a família. Antes mas da 18 pandemia, já fazia então. relacionamento. Sim, já tinha esse relacionamento comercial lá desde 18. 18 comprei a primeira casa. 18 foi essa virada aí também, entendeu? E aí, aí começou essa trajetória aí do real estate. Isso. Aí eu me vi no mercado imobiliário americano. Tá. E aí, cara, as primeiras paixões da vida que surgem quando você conhece um pouco o mercado americano é descobrir que a casa lá você vende como um carro aqui. Tá. Ou seja, colocou no preço certo, Ok. cara, não dá um mês, está vendida. Parece mentira. É só você indo lá e entendendo no mercado para tu. É outra realidade. É uma economia totalmente diferente, é muito grande. Para o brasileiro é outra realidade. Não existe isso. Sim. Não existe isso aqui. Não estou falando mal do Brasil, é maravilhoso para investimentos, tem muita oportunidade, essa terra é maravilhosa. Agora, você tem o investimento imobiliário aqui que você não tem a liquidez garantida. Deixa eu te perguntar uma coisa. Pode falar. Hoje, com toda essa... A gente vai continuar, mas... Hoje, a pessoa que está querendo ir, ainda é um bom negócio? Ótimo negócio. É ótimo. Melhor ou pior do que 2018? É difícil a gente ter essa previsão. Na verdade, o momento imigratório, ele é melhor desde que você planeje ele, né? Tá. Então, tudo é com base no planejamento. E não tem muito como adivinhar o futuro. O mercado está muito bom, aquecido. Não mudou muito, né? Não mudou muito. Na verdade, assim, tivemos entre aspas, uma sorte grande aí com esse reflexo da pandemia. A pandemia foi uma tragédia, não estou falando disso. Não, sim. Mas, infelizmente, aconteceram muitas coisas horríveis. Mas, em relação à parte econômica, teve uma aceleração muito grande na Flórida, principalmente. Tá. Porque lá, o pessoal chama de Estados Unidos, às vezes eu chamo de Países Unidos, que é muito diferente a economia de cada estado lá. Muito diferente, bem diferente do Brasil. Vou reformular a pergunta, então. Você, João, trocaria tudo que você, daquela época, 2018, faria tudo de novo? Faria tudo de novo. Ótimo. Tá. Faria, sem dúvida, porque facilita muito a economia lá e a parte do empreendedorismo mesmo, o incentivo, né? Principalmente a parte tributária. Quando você fala, não, mas os Estados Unidos têm os impostos muito altos, né? Eu acho que vocês já ouviram falar nisso, né? Tem muita gente que puxa esse tema, essa pauta, mas na verdade, cara, é muito alto assim, depende do ponto de vista, por exemplo, é sempre sobre o lucro lá. Sim. Você não tem os impostos sobre a receita bruta. O que atrapalha um pouco no Brasil, ao meu ver. Sim. Entendeu? Então, a questão, às vezes, puxa até uma questão cultural já. Por exemplo, nas escolas aqui, as crianças aprendem muito sobre o meio ambiente. Bacana, né? Sim. Lá a cultura é tipo dominar o mundo. Empreender e dominar o mundo, sabe? Cultura, falando de 3 anos, 5. Exatamente. O desenho que chega lá é um desenho do mundo, assim, pintado de azul, enquanto aqui é um desenho de plantinha. E tá tudo bem. Falando de cultura educacional. Então, eu acho que, de fato, a gente precisa criar um olhar especial para isso, sabe? Essa parte educacional, porque tudo começa nas crianças, né? Você pensa daqui a 100 anos. Imagina que daqui a 100 anos a gente, infelizmente, não vai estar mais aqui. E aí, esse negócio de imóveis se tornou um negócio aí que... Muito grande, muito né? Grande, né? A gente hoje... Aí depois que eu comecei a comprar, vender, comprar oportunidade, vender oportunidade, etc., eu estava falando de um ponto sobre a pandemia, a parte econômica. Que Sim. Muita gente quis se mudar para a Flórida e é assim, oferta e demanda. Você pegou esse boom aí para... Oferta e demanda, os imóveis, claro, tem que disparar, mas a bolha não é. Só estudar, é oferta e demanda, muita gente migrando para lá mesmo, tá tudo bem. Hoje, para você ter noção, cerca de 900 famílias se mudam para a Flórida toda semana. Não faz isso no Brasil, pô. Então só para você entender por que o mercado lá explode, porque, óbvio, vai faltar casa para todo mundo. Se faltar casa, você sobe o preço. E assim a região vai se desenvolvendo. Mas, desculpa, a gente falou de outro ponto. Não, eu voltei aí para essa parte
do seu negócio lá Isso, de aí, imóveis. Então, aí como é que... eu comprava, vendia oportunidades e tudo mais, casa na planta e tudo mais. Depois eu me envolvi com construção, isso tudo com o próprio recurso. Tudo na Flórida. Isso. Tá bom. E depois eu comecei a chamar amigos para investir comigo. Tá. Aí depois de amigos eu fui premiado aqui no Brasil em 2022. Eu me inscrevi num prêmio aí, ganhei o prêmio do empreendedor do ano de 2022, o maior prêmio do Brasil. Só uma pessoa recebe. Só tinha recebido... tem até na TV Senado isso, em outras... Porque é uma parte política também, assim, esse prêmio. Tá. E foi bem bacana esse destaque que eu recebi. Comendador da República também eu recebi esse prêmio junto com mais uns 10 no dia, porque aí sim é para algumas pessoas, né? Sim. Não é só para um destaque específico. Mas o troféu, que é até parecido com o Oscar, bem bonito, é um troféu que eu recebi em 2022 como empreendedor do ano, com destaque em solo americano. Entendi. Então o Brasil começou a enxergar isso. Foi bacana esse reconhecimento. Aí também, em 2022, publiquei 2 livros, né? O Como Fazer Dinheiro com Real Estate, está disponível na Amazon e outros distribuidores. E também o Poder da Escala. O Poder da Escala, né? Tudo com o meu nome lá. E esses 2 livros, um trata especificamente sobre Real Estate, mercado imobiliário, e outro sobre como escalar seus negócios na prática, sabe? Que é o que eu tenho aprendido cada vez mais. Trabalhar com um negócio de escala. Como é que chama o seu negócio, esse negócio do real estate? Hoje eu possuo uma holding com mais 20 companhias. Da real estate, a empresa do real estate, que tem várias, a mais focada, assim, a maior, vamos dizer assim, a unicórnio ali do ecossistema, se chama Four Hands, que é a 4 mãos. É justamente a gente fazer junto, sabe? Isso. Então, foi uma coisa assim, cara, que eu tive a ideia na minha garagem, conversando. Tem um estúdio na garagem, porque lá é muito comum nos Estados Unidos, né? Claro. A garagem não é muito para botar carro, não, tá? Ou o pessoal bota mala de ferramentas, ou bota outras coisas, faz um estúdio. Interessante, né? O carro fica para fora, né? É cultura. Por isso que o pessoal começou numa garagem. Cara, quase todo mundo lá, porque lá é bom começar numa garagem. É propício, entendeu? É isso. E aí, cara, foi muito bacana essa parte também. Eu tive a ideia, num Zoom call, assim, com o pessoal do marketing, eu falei, cara, por que a gente não faz já a 4 mãos assim? E por que a gente não mantém a americanização do nome, uma vez que a gente está na América, né, nos Estados Unidos, e Four Hands. Tipo, e essa empresa, ela é focada em serviços, é isso? Isso. A Four Hands hoje, ela é focada em vender casas na planta. Então, ela hoje capta investidores que querem construir com a gente a 4 mãos. Então, a gente... É como se a gente tivesse... Você não tem um imóvel e ele está à venda e você já vende. Também. A imobiliária. Também. Aí é a empresa imobiliária. Tá bom. Só que a gente também constrói os imóveis e também capta com a Four Hands. Hoje a gente tem um aplicativo do investidor, aonde você entra lá e você escolhe o seu produto, a sua casa. Você fala, cara, vou construir essa casa aqui. Aí você dá a entrada e a gente entra com a parte junto ao banco, sozinhos, de avalista sozinhos, onde o investidor não entra com esse risco, somente a nossa companhia. Até porque eu já tenho um crédito lá bem estruturado, né? E aí eu entro com essa vantagem desse crédito barato e faço uma obra com auxílio do banco. Então, você entra com a parte da entrada para se comprar o terreno e o primeiro desenvolvimento do projeto. E a gente faz a obra com auxílio do banco. Então é maravilhoso. Você pega o sonho, muitas vezes a pessoa tem aquele sonho de uma casa diferenciada, uma coisa normalmente diferente. É em série, focada no popular. Porque tem alta liquidez. Tá bom. Então são casas em série, focadas no popular, que tem alta liquidez. É casas assim... simples para o povo americano, focada no popular, mas para a gente aqui, uma casa de 200 metros quadrados, 4 quartos, garagem para 3 carros, etc. Esquece, né? Sim. Então, basicamente, essas casas a gente foca. Quais são as outras empresas que hoje formam a sua holding? Cara, tem muitas empresas que vai de empresas de limpeza, laundry, até táxi aéreo. Então, você é um investidor e empreendedor serial. Sim. Você vai abrindo oportunidades. Eu tinha esse vício, tô trabalhando esse vício em mim. Tá bom. É quase que um vício, trazer solução de fato. É um vício bom. Vício bom. Mas eu estou procurando agora fazer uma virada de empreendedor da economia real ali, financeira, para empreendedor social. Então, eu estou trabalhando muito essa parte agora do social, porque, cara, é aquela coisa. A gente tem jatos na holding, a gente tem iates, etc, etc. O que você quiser, assim, falar de coisas boas, assim, materiais. Eu já tive várias Ferrari Zero, Porsche e tudo. Cara, e nada disso preenche teu coração como ajudar o próximo.
Nada disso. Tá. E eu sei, e as pessoas chegaram nesse patamar sabem que é real isso. Não é para contar historinha, não é para pegar desconto de imposto. O pessoal, você quer doar só para pegar desconto de imposto. Cara, não é. Tem várias formas de não pagar imposto legais, formas legais de não pagar isso tudo de imposto. Isso aí é um estudo tributário, uma organização, um planejamento tributário que é feito de uma forma muito inteligente, porque fala, não, mas o Donald Trump pagou nos últimos 5 anos aí só $700 de imposto. Cara, ele poderia ter pago até nada, na verdade, se ele quisesse. Porque, principalmente quem investe em real estate nos Estados Unidos, ele tem um incentivo, ele gosta tanto que as pessoas controlem esse déficit habitacional com ele, que é alto nos Estados Unidos, cerca de 7 milhões de famílias sem casa nos Estados Unidos. Então, um déficit habitacional enorme. Ele adora que você ajude ele a controlar. Então, sabe o que os Estados Unidos faz? Cara, se você investir em real estate, você não paga imposto. Tá. Então, tudo que você reinveste em real estate, você não paga. Não paga o imposto. Então, eu vou investir $1 milhão agora lá para fazer 2, 3 casas, sei lá. Beleza. E aí, quando ficarem prontas e forem vendidas, eu vou investir em mais casas. Em mais casas. Em mais casas. Porque aquele próprio dinheiro ficar gerando, você não paga imposto. E agora tem o Golden Card, né? Assim, não saiu, não foi aprovado pelo Congresso ainda, né? A medida. Mas é uma Que ótima você ideia, acha? na minha visão. Cara, uma ótima ideia. Destaca, cara, você tem $5 milhões para investir aqui no país? Vem com a gente. Sim. É ótimo, pô. É ótimo para o país, uma forma de captar barata, uma forma de captar esse desenvolvimento da economia, assim, de uma forma muito barata, né? E para o empreendedor que já tem essa condição financeira, é excelente. E ele acaba não pagando, ele fica isento totalmente de imposto. A proposta foi essa, né? É porque eles querem que invista em real estate, cara. Sim. É um problema de fazer casa. Entendi. É muita gente se mudando para os Estados Unidos todo dia, cara. É muita gente. Infelizmente, tem pessoal que faz uma migração que não é bem vista, porque é chamada de ilegal, né? Atravessa de qualquer forma. Improdutiva, né? Vamos dizer. Exato. É uma coisa assim... sensível até o assunto, mas infelizmente, às vezes a pessoa não tem muita oportunidade, faz do jeito que dá e dá cabeçada. Eu já vi muita gente, inclusive, que fez dessa forma, não estou aqui aconselhando a fazer, mas já vi muita gente, cara, que é muito bem sucedido e foi assim, sabe? Loucura, né? Sim. Porque os Estados Unidos dá tanta oportunidade, cara. Aí chega lá, que esses caras que chamam, negócio de cai, será que vai? O cara atravessa, já tem o carro da polícia esperando do outro lado e te leva para poder falar, olha, cara, quero me entregar, acabei de atravessar aqui pro seu país, cara. Primeira coisa, o policial pergunta se você quer uma água gelada e tal, que deve ter sido loucura. Depois, se tiver muito frio, ele te dá um cobertor também e tal. Cara, os Estados Unidos é maravilhoso, mano. Os Estados Unidos, cara, é maravilhoso, assim, eu não tenho o que dizer. Até para as pessoas que vão dessa forma. Que loucura, não estou incentivando. Não. Pode dar problema, o percurso é árduo, falaram que tem muito problema, né? Tem um rio lá que pode morrer afogado, então assim, não vai. Mas... eu tô só comentando que quem foi assim, até assim, os Estados Unidos abraçou e conseguiu fazer a pessoa dar certo, cara. Não com todos, né? Mas, assim, tiveram pessoas assim. Então, agora, João, fala uma coisa. Nessa parte de empreendedorismo social, o que tá tocando o seu coração agora? Então, eu me envolvi agora, sou hoje um dos embaixadores do projeto FFL, que é Fight for Life, eu Lute pela Vida, juntando com o Minotauro, que está lá à frente do projeto, um grande amigo, hoje eu posso chamar de amigo. E sou um dos embaixadores do projeto, o Luciano Hang também, e outros empresários destacados no segmento também estão participando, são embaixadores também. A gente está até fazendo um filme agora lá sobre o que aconteceu no sul do país. Cara, na hora que aconteceu esse problema, no ano passado, retrasado? Passado, né? Foi. Cara, eu fiz questão de mandar um jato privado para cá, cheio de mala para ajudar. E em off, não fiz isso para contar para ninguém. Estou contando porque está sendo pertinente à pergunta, inerente à pergunta. Mas assim, cara, e aí comprei algumas carretas de colchão, mandei para lá e tal. Fiz tudo que estava ao meu alcance. Porque a gente sente muito bem de ajudar o próximo. Como diz a Bíblia, né? Mais é feliz quem dá do que quem recebe. Então, foi um momento assim que eu pude colaborar ali com o que estava ao meu alcance e foi importante para mim. Porque eu descobri na pele que realmente dá muita felicidade fazer isso. Agora, aí eu voltei para cá e vi que ainda tem mais de 5 mil famílias desabrigadas sem casa, nada foi resolvido. Eu falei, que isso? Como é que pode? Dar aquela revolta, cara. Sim. Você quer meu país. Presta atenção, eu posso ter dado super certo nos Estados Unidos, já tinha dado certo aqui, mas realmente os Estados Unidos potencializou muito, né? O meu sucesso financeiro. Sim. Mas, cara, chegar no país e ver isso é assim, revoltante. Sim. E aí não dá pra gente fazer todas as casas com as próprias mãos ali, vamos resolver tudo sozinho, então eu tenho que influenciar pessoas. Estou até sendo um pouco mais detalhista sobre esse assunto. O que eu quero mais é que você se influencie e venha ajudar também, sabe? Eu acho importante ajudar num projeto como esse para pessoas abandonadas, cara. Como que as pessoas podem ajudar? Procura lá, FFL, Fight for Life, eu pode ir no meu Instagram também, @João Souza lá para poder digitar, olha, João, eu quero participar desse projeto com vocês aí, com o Minotauro.
Mas eu digo assim, com dinheiro, com sim, empenho, com... Então, com tudo, cara. A gente Tá. não tá focado só em dinheiro. Se o cara sabe construir casa lá, vamos ajudar, vamos construir. Hoje as casas são tão baratas assim, cara, para quem pode ajudar. São casas simples de 50 mil, basicamente, valor arredondando assim de 50 mil. Faz uma casa digna pra pessoa. Entendi. As pessoas estão morando na rua, cara, sem casa. É. Isso é um absurdo, entendeu? Pra gente que ainda divide quase por 6 ainda que ganha em dólar, então fica um pouco mais fácil ainda de ajudar, né? Ajudei com várias casas essa semana. Mas eu preciso que as pessoas se envolvam nisso, cara. Entendo que, assim, o próximo precisa de ajuda. Olha pro lado, cara. O cara tá precisando de ajuda, você tem que estender a mão, entendeu? E é maravilhoso poder ajudar. Aonde que tá a atuação? A atuação de vocês tá focada aonde? Alguma região específica? Rio Grande do Sul. Tá. Mesmo ali na região, perto de Canoas, a cidade porque ainda não foi atingidas. resolvido. Não foi, cara. Eu fiquei surpreso. Eu achei que tinham resolvido isso. Até porque não estão falando muito sobre isso na mídia, né? Exato, mas na verdade continua muita gente abandonada lá. Muita, né? Muito. E aí é um projeto social que eu tenho me envolvido. Também com os moradores de rua de São Paulo. Estou envolvido. Tem amigos meus aqui que estavam fazendo isso e aí também estou envolvido. Amanhã mesmo a gente vai escolher um casal aí que é morador de rua e vai dar um dia de rei e rainha para esse casal. Para poder... Essa é a ideia, né? Não foi feito até agora. Sim. Mas, porque assim, você acredita que os moradores de rua às vezes não topam essas coisas. Principalmente que vai ser filmado para incentivar mais pessoas a fazerem isso, a ajudar, sabe? E depois a gente encaminha para ONGs que já fazem o processo de continuação. Tá. Porque não adianta você só proporcionar um dia incrível pro cara e o cara voltar para a rua no dia seguinte. Não, parece que viveu uma ilusão, né? Sim. Então, a gente faz um trabalho ali realmente de consciência pro cara. Pô, cara, vale a pena você ajustar a sua vida. A gente está aqui para te apoiar. Agora tem essa instituição aqui que vai acompanhar você, vai te ajudar, vai buscar um emprego para você, vai te ajudar a você poder trabalhar e produzir e sentir melhor. Tem muita gente, cara, que tá ali por bobeira. Bobeira, assim, para eles é um grande problema, né? O que aconteceu, mas pra gente, a gente sabe que são pequenas coisas, cara, que juntou tudo e o cara chutou o balde, sabe? E ele não consegue sair, né? É uma realidade cara, que... Tu sabia, assim, agora entendendo um pouco de morador de rua, participando desse projeto, que é lindo, e é tudo tão diferente para eles, cara. Tipo assim, os caras têm os medos deles, eles não dormem de noite que nem a gente. Eles dormem de tarde. Por isso que de tarde você passa, tem os caras meio dormindo ali, coitados. Na verdade, eles dormem de tarde porque a noite é muito perigosa. Sim. Até para eles. Entende? Eu não tinha nem parado de pensar nisso, cara. Então, quando você quer conversar com eles, é de noite que eles estão rodando. Para mim também é uma grande novidade. Mas é isso. Faz sentido. Para quem está dentro desse acolhimento aí, desse projeto... Dessas iniciativas que você começa a perceber, né? Pois é. E eu consigo ver no seu olhar que isso aí é o que brilha o seu olho, né? Cara, é muita felicidade. Se você for um dia com a gente verificar os moradores de rua, que é tipo assim, às vezes, cara, tu passa perto, a pessoa vai cuidado, aí vai encostar em você, tá sujo. Cara, o que o cara quer é ter uma oportunidade de novo, sabe? O que ele precisa. Nem todos querem na hora, sabe? Porque não sabem nem o que querem, estão um pouco perdidos, uma confusão mental. Mas, cara, a gente precisa dar a mão pra esses caras, entendeu? Deixar o cara abandonado ali, pra mim não faz sentido. A gente tem que olhar pra esse pessoal, essa sociedade que tá abandonada, cara, se sentindo abandonada ali. Pelo contrário, estender a mão pro cara. É uma pessoa, e é humilde, e ela vai te receber ainda melhor que muita gente, né? Exatamente, cara, exatamente. E vou falar aqui uma coisa incrível que eu descobri. Cara, muitos desses caras nunca comeram um sanduíche assim, conhecido aí como o McDonald's, por exemplo. Nunca comi um McDonald's na vida, cara. Sim. O que pra gente, principalmente nos Estados Unidos lá, que tipo um hambúrguer de $1 e tal, pra gente é muito diferente assim, a condição social das pessoas nos Estados Unidos, porque a mão de obra lá é muito valorizada. Muito valorizada. O americano não está muito acostumado a realizar certo serviço, então abre muito espaço para imigrantes. Então os imigrantes estão na obra ganhando $150 por dia para ajudar a carregar tijolo. Ou você tem a parte as pessoas que vão para a limpeza ganhando $150, $200 por dia para limpar a casa, 1, 2 casas. Tem gente que limpa 5 casas num dia, cara. Tira tipo quase $1.000 num dia. Quase R$6.000 num dia. Entende que gente que limpa a casa que não ganha isso? Sim. E outra, para piorar a história, se você for ver em relação o cara passou lá um dia se matando para limpar tudo. $5.000, $6.000. Cara, tu passa um mês. Se ele quiser trabalhar uma vez se matando num dia, e o cara vive um mês com $5.000, $6.000, pô. Então, assim, é loucura. Isso aí, tem empresa de limpeza, vários cheques de 7 mil,
de 9 mil por mês para esses caras e que eles não trabalham todo dia, quando não querem, sabe? Então, eu acho assim, é uma oportunidade muito diferente do que o Brasil tem dado para esse pessoal que busca trabalhar firme assim, sabe? Com mão de obra, né? Tá. Então, é outra realidade. Olha, para você ter noção, cara, é tão assustador assim, você fica tão impressionado quando você entra. Quando eu fui comprar a empresa de limpeza e comecei a ver as meninas que limpavam lá com veículos, porque é difícil não ficar falando marca, mas veículos de alto pode falar nível, pode? Tranquilamente. Pode. BMW 0 km, pô. Mas Então aqui, você pega as pessoas da limpeza, normalmente não tem uma BMW 0 km. Então é impressionante quando você chega. Eu falei, cara, eu fiquei muito impressionado. Falei, gente, o que tá acontecendo aqui? Tipo assim, eu não tenho. É demais, Exatamente. E aí... E não é aquela usada, é zero quilômetro. Não, zero. Até porque lá, um incentivo absurdo para você pegar carro zero, é que eu falo, a economia lá é muito diferente. É muito diferente. Eu falo assim, as pessoas lá, eles pegam sem entrada $500 por mês esses carros. Chega a $1.000 por mês sem entrada. E quando tá acabando o leasing, já acaba. Já pega troca, já vai lá pegar um zero. Só lembra de levar lá, cara, teu carro e pega um zero. Só para assinar lá um documentinho e pega um zero, às vezes paga mais barato. Se você pagou tudo direitinho, já ainda baixa a prestação. Sim. É loucura, cara. Não tem comparação mesmo. Não tem nem o trabalho de vender, né? Ele já troca, a própria montadora já faz tudo isso, então... Então é uma pena que o Brasil ainda não tem programas de incentivo, sabe, cara? Para poder ajudar os menos favorecidos. Eu quero focar muito nisso, assim, para influenciar nessa área. Porque eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade que tem para não precisar ir para os Estados Unidos para fazer isso. Sim. Cara, para mim não tinha que ir para os Estados Unidos para ganhar um salário digno ou uma rentabilidade ali que realmente faça sentido para ele. Ele tinha que fazer isso no Brasil, cara. Por que você acha que o Brasil não dá certo? Cara, não acho que não é que não dá certo, mas eu acho que tem uma parte política ali muito complicada e que junta com uma cultura também, e poucas pessoas querem criar esse movimento de revolução, sabe? Poucas pessoas. Porque bater de frente assim é difícil. Então, o Brasil ele já vem se arrastando lá de trás, de 500 anos atrás, quando foi descoberto. Então, desde então, ele vem arrastando uma cultura ali política e uma cultura também social que é difícil de mudar, mas não é impossível. Não é, né? não é. Não, eu digo que não dá certo, porque a gente fica ensaiando em... A gente tem tudo para ser o... Melhor de todo, né? É verdade, cara. Nosso clima é propício, nosso povo é muito... A gente se esconde de furacão lá, cara. Então... Não vê ninguém aqui se escondendo de furacão. O brasileiro é muito receptivo, a gente sabe fazer negócios, mas, enfim, tem uma classe aí que domina, né? Exato, mas eu acho que o que a gente tinha que fazer é mexer na educação, cara. Educação. Começa no início, sabe? Sim. Parece redundante, mas é isso. Sim. Tudo começa pelo início da vida da pessoa. As crianças estão largadas aí com uma educação também que não fazem sentido para elas, uma vez que ela tá lá quase que para você prestar contas para um amigo seu, entendeu? Você sabe ou você tem consciência que teu filho às vezes não tem a melhor educação ali, que precisava ter, às vezes nem estuda um inglês, é impossível não estudar inglês, cara. O mundo fala inglês, tem que estudar inglês toda criança. Para mim tinha que estudar inglês. O Brasil não tem 5% de pessoas que falam inglês, isso é um absurdo. Porque você perde a comunicação mundial, pô. Entendi. E aí o mundo corre e o Brasil fica parado. Então você tem que trabalhar isso. Isso é engraçado. A gente estava conversando sobre isso até com o secretário de Desenvolvimento Econômico. E ele tem uma visão totalmente pautada nisso, né? O cara está saindo do Brasil, está investindo fora. Por conta da educação, né? Exatamente por conta da educação. Ele chega ali num estágio... depois ali na faculdade. Até faculdade, sim, né? Sim, você não tem um... Mas lá, por exemplo, nos Estados Unidos, o jovem, quando ele vai para a faculdade, ele já está mais do que encaminhado, né, na vida. Ele já sabe, ele já tem uma... Sim. O que ele vai seguir de carreira, né? Porque ele tem esse aconselhamento, né? Sim. Aqui a gente tem um déficit mesmo, né? Na verdade, os empregos dos Estados Unidos eu não vejo como altos salários não, sabia? Eles não pagam tão alto nos salários. Que é mais fácil lá você empreender pelo tanto de incentivos. Então, normalmente, eu só quero dizer porque as pessoas não é que saem já sabendo onde vai trabalhar. Eles saem onde vai empreender. Então, normalmente, o cara se forma no advogado talvez e ele está focado ali, ele está focado em querer fazer o próprio escritório. Isso e aí mesmo. tem vários advogados trabalhando para ele. O cara sai com essa cabeça de dominar o mundo financeiramente falando e trabalhar no global. Primeiro que ele já fala o inglês e aí já abre o mundo todo, né?
E a gente tem essa barreira de língua, essa barreira cultural. O Brasil ele tem que quebrar essas fronteiras, na minha opinião, e trabalhar para que pessoas, gente como a gente que veio do nada, possa ter a oportunidade do mundo todo. Então, o que custa a criança? A mente da criança é uma esponja. O que custa você ensinar inglês? Desde criança, ele tem que aprender, cara, inglês. É mais importante do que qualquer outra coisa. Porque quando o cara aprende inglês, eu fico assim pensando, né? Por exemplo, infelizmente, em todos os países, né, praticamente, tenho visitado muitos países diferentes e é um problema frequente, porque vai do psicológico de cada um, morador de rua, né? Aí você vê, morador de rua dos Estados Unidos, cara, com inglês fluente. Se ele viesse pra cá, talvez ele desse aula pra muita gente, ficaria rico, né? Para analisar. Nas primeiras vezes que eu tava lá e tal, o cara vai bater no vidro em algumas cidades específicas, né? Não perto de onde eu moro, mas alguns lugares específicos tem. E aí o pessoal batendo no teu ouvido, primeiro que tá tudo escrito em inglês. Se você não entender, eu falei, mano, I don't understand. E tu vai falar em inglês com um cara que não entende. Mas segundo você vai abrir o vidro pra tentar falar com o cara educadamente, e o cara começa a falar um inglês perfeito com você ali, tu fala, rapaz, o cara é bom. Então você vê como o inglês faz diferença. Sim. Né? Para dar oportunidade. Eu acho importante. João, vamos falar de novo como é que as pessoas ajudam essa iniciativa que você tem com tantos empresários aí. Como é que as pessoas podem te ajudar? Para ajudar pessoas. Isso. Se conectar comigo via Instagram, eu sempre estou respondendo a todos. Depois a gente vai deixar suas redes. Isso, cara. E assim, é importante que a gente possa seguir o mesmo movimento, entendeu? Um alinhamento. Um alinhamento de movimento. Tá. Eu estava conversando hoje com uma parte também, que vão reformar ali o centro de São Paulo, assim, mas nunca dá certo, desde a década de 80 fazendo isso. Tá? Ontem tiveram reuniões sobre isso, né? É sempre um problema, ensaio, parece que piora. Exato. O que acontece? Eu falei, cara, você fazer uma ação isolada, sem ter um movimento, você não consegue muito êxito. Normalmente. Você vai ter um êxito ali para você filmar, tirar uma foto, tudo bonitinho, daqui a pouco vão pichar, vão fazer, vão destruir tudo. Cara, é um movimento. Você tem que ter muitas câmeras reais olhando e falando, olha, não faz isso não, porque a gente está aqui, cara. A gente quer que isso aqui funcione. Então é movimento. Você fazer ações isoladas não vai resolver. O que você identifica que está precisando hoje? Cesta básica? Primeiro, é isso que eu queria falar. Por exemplo, o brasileiro hoje ele precisa do imediato. Ponto. Então não adianta falar assim, não vou dar comida para ninguém não, que eu não quero ficar... Porque quem dá comida está simplesmente deixando o povo escravo de sempre ficar recebendo comida assim. É uma coisa muito... pode ser uma coisa muito... Uma linha tênue, tá? É muito detalhe para você cuidar disso. Mas, cara, tem que socorrer o próximo da forma que o cara está passando fome ali, os caras estão sem comida, pô. Então, literalmente, tem que sim ajudar com cesta básica, tudo, de imediato. Mas tem que trabalhar também a longo prazo. Então, você trabalha a curto prazo e longo prazo. A longo prazo, você tem que trabalhar com a educação. Tem que reescrever isso, gente. O mundo mudou, tá tudo mudando. Estamos com IA aí. E tem gente ensinando, vamos lá, vamos ensinar a calcular aqui. Elevado ao quadrado é uma coisa, elevado ao cubo é outra. Que isso? Ninguém mais está fazendo. Isso não existe na prática, pô. Entendeu? Então, literalmente, o que a gente tem que fazer para melhorar para as pessoas aqui do Brasil, eu não acho, por isso que eu falo. Tá um bom momento para emigrar? Tá um ótimo momento para emigrar sempre, pô. Só que eu acho que tinha que dar jeito aqui. Entendeu? Eu acho que esse país tem uma riqueza natural maravilhosa. Cara, eu tô te falando, a gente se esconde de furacão, gente, lá fora. Entendeu? É um absurdo, pô. O Brasil é maravilhoso. Quando eu chego aqui, é maravilhoso. O povo alegre, maravilhoso, falando com a gente ali. No avião. Eu só acredito que eu fiquei um tempo fora daqui. Eu fiquei uns 5, 6 anos sem vir. 5. E aí, quando eu cheguei aqui, eu chorei no aeroporto. As pessoas recebem você com um carinho tão grande. Eu fiquei com falta, cara. Naquela menina ali que fica querendo falar com você no aeroporto que o restaurante ali tá servindo a comida, sei lá o quê, que fica Sim. Cara, aí eu, tudo bem, senhor? Olha, hoje vai ter comida tal aqui e tal. Aquele calor humano. Eu comecei a chorar, mano. Começou a sair lá com você e falei, meu Deus, meu povo. Até o telemarketing que você tava atendendo e conversando, né? É assustador, assustador, cara. É assustador, exato. Cara, o povo brasileiro não tem comparação. O mundo todo, roda o mundo todo. Cara, não tem. Não tem comparação. João, vamos lá. De maneira institucional, a gente coloca a Expo Empreendedor à total disposição de você para ajudar. Obrigado. Claro que a gente tem que influenciar outras pessoas a ajudarem também. Mas a gente toca muito o nosso coração também, isso. Obrigado, aí, social. Cara. Então, o que você precisar, sempre que precisar, a gente tá junto nessa. E a gente vai estar junto também na feira, né? Top, né? Você vai
vai estar junto com a gente, todo mundo tá vendo aqui. Você tem que se engajar também nessas questões. Exatamente. Então, vamos ganhar dinheiro, vamos fazer negócios. A gente... aqui a gente é um bate-papo que a gente deixa para o convidado falar, para as pessoas falarem. A gente quer extrair o que os empresários querem expor. Você vê, o João tá com... Esse projeto social é o que é o seu futuro, é o que está te movendo hoje. Eu vou te falar, tá não só é mais começando. suas empresas. Não, né? não é, cara. Não então... é, exatamente. Tá só começando. Sim. Olha, e eu vou te falar, tem muita coisa aí, jatos e isso e aquilo, mas, cara, isso não tem um pingo de comparação com o choro daquela senhora recebendo uma casa. Sim. Sabe, cara? Sim. É o lar da pessoa. Cara, é a dignidade das pessoas, pô. Sem casa, irmão. Que isso? Eles não escolheram isso, entendeu? Não. Eles não escolheram. Aquelas comportas lá que ou abriram ou não abriram, não vou entrar nesse mérito agora. E, cara, invadiu a casa de todo mundo. Que é isso? É isso. Todo mundo tinha que se mover. Eu não sei como é que tem 200 e poucos milhões de brasileiros e não estão se movendo. Todo mundo tem que se mover. Sim. Urgente. E salvar essa gente que está largada na rua. Ó, a gente só tem que te parabenizar por essa atitude. Várias atitudes que você vem tendo. Obrigado. É muito importante. Cada vez mais pessoas que muito importante, sejam iluminadas igual você. Não, e tem que trazer todo mundo para dentro. Conta sempre com a gente. Agora a gente tem Obrigado, cara. várias frentes aí para tentar ajudar também. Então... Mas junto a gente vai conseguir. Eu acho que isso aí, a união do povo. Você é otimista, a gente também. Eu sou otimista, cara. Eu sou, isso aí. Temos que ser otimista. João, um grande prazer Obrigado. de receber você Prazer aqui. Faltou alguma coisa? Não faltou, cara. Só assim, agradecer. Agradecer a vocês, agradecer a Deus por essa oportunidade. Agradecer o telespectador que ficou até agora assistindo a gente. Para mim é uma honra estar aqui com vocês e poder transbordar na vida das pessoas, realmente levar as pessoas que é possível tudo isso. Eu vim do zero, consegui conquistar tudo isso, o que também não significa nada, essas conquistas materiais. Aí eu entendi tudo isso, aí eu estou aqui para explicar para você. A humildade leva você a lugares que você não imagina. Então eu entro em toda a mesa falando assim, cara, não sei nada, quero aprender. Exato. Pô, entra assim, cara. Conversa assim com as pessoas. Porque tu acha que tem alguma coisa aí, ficar de nariz em pé. Nada disso, cara. Tô aqui para aprender e para poder passar para mais vidas aí serem realmente abençoadas ou resgatadas de que elas estão perdidas, cara. Precisando de ajuda. É isso mesmo. É isso, é um alerta mesmo. É isso que a gente tem que fazer. É isso aí. Se ajudar. Isso aí, bora. Novamente, um prazer. Agradecer, então, o Estúdio Voz. A gente está gravando, a gente sempre grava aqui com eles, pessoal muito bacana. Se você também quer ter um podcast, entra lá, podcast.com.br, você vai ter o melhor apoio. E, novamente, muito obrigado. E estamos junto aí para a gente fazer esse Brasil cada vez melhor, né? Obrigado, gente. Imagina, Valeu. A gente que agradece. Tchau, obrigado.